Vamos cumprir essa meta aí, tá bom? Então é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Mas bora começar de notícia, né? Essa matéria aqui foi divulgada no Metrópolis, no blog do Noblar. Chamou muita atenção, a repercussão foi gravíssima. O ministro Lewandowski participou de uma tarde de companheiro, entre aspas, né? Uma tarde de comunista, entre petistas e líderes do MST. Ministro do STF fez discurso contra a democracia liberal burguesa, pregou sociedade mais justa e fraterna e elogiou o MST. E aqui a nítida satisfação do ministro Lewandowski. Vamos lembrar vocês que o ministro Lewandowski, ele está de quase que malas prontas, né? Ainda esse ano, daqui 4 meses, ele já inteira os 75 anos e ele tem que deixar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem que ter como análise aqui? Eu vou até fazer uma leitura de um trecho dessa matéria do blog do Noblar, que vale a pena a gente fazer essa leitura. Há 4 meses de se aposentar e deixar o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski viveu uma tarde de companheiro ontem num seminário organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no interior paulista, num evento repleto de petistas, alguns até com cargos no governo. Sem paletó e gravata e com camisa social dobrada até o cotovelo, Lewandowski fez uma fala ao lado de João Pedro Stedley, tá? Lembrando para você, João Pedro Stedley Stedley é um grande nome da esquerda brasileira, lidera o MST e assim, tem falas estritamente polêmicas em relação a empresários, em relação, inclusive, à própria religião, e o ministro Lewandowski chegou até a plantar uma muda de ipê amarelo. O ministro participou do seminário Democracia e Participação Popular, promovido pelo MST, na Escola Nacional de Florestan Fernandes, em Guararema, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e era o convidado especial. Lewandowski fez declarações que são músicas para o ouvido da plateia presente. O ministro criticou a democracia liberal burguesa, defendeu que reforma trabalhista e da Previdência deverá ser submetida a referendo, para que seja obtida a democracia participativa que todos almejamos. Pois é, parece que o ministro do Supremo Tribunal Federal esqueceu que ele é ministro, ele já antecipou a sua aposentadoria mesmo antes de sair. Só que a gente tem que lembrar que os ministros do STF não são cidadãos comuns. Assim como eles têm prerrogativas maiores do que um cidadão comum, eles têm deveres também maiores do que o cidadão comum. Um ministro do STF, quando ele participa de um evento, quando ele participa de alguma manifestação, ele não fala em seu próprio nome. Ele fala em nome da instituição, do Supremo Tribunal Federal, do responsável pela análise da Constituição. E hora nenhuma um ministro pode estabelecer manifestações políticas e muito menos uma ideologia. Ou seja, enfim, não pegou ninguém de surpresa, a verdade é essa. Todo mundo sabe que o STF tem uma ideologia de esquerda. Um ministro do STF, que logo depois de uma decisão onde ele causa um rombo gigantesco contra empresários e empresas, que é uma mudança na orientação sobre tributos, vai falir muitas empresas, e vem e faz um discurso contra a democracia burguesa, isso é complicado. Contra empresários, isso é muito complicado. Vamos lembrar aqui que nós temos uma lei do impeachment no Brasil. Essa lei do impeachment tem o seu artigo 39 o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, exercer atividade político-partidária. Não estaria o ministro aqui exercendo uma atividade político-partidária? Não existia aqui uma vedação legal a isso? Pois é. Depois, as pessoas ainda questionam o porquê que a população perde a fé nas suas instituições. Perde a fé porque, sinceramente, as instituições vêm agindo de maneira, totalmente desconexa com a realidade e com o que a própria Constituição prevê. A Constituição da República, ela prevê a separação dos poderes, baseada num filósofo, que é o Montesquieu. O Montesquieu, ele previu essa separação dos poderes para que um fiscalize o outro, e não para que um seja companheiro do outro, se é que você me entende. Então a gente hoje tem realmente a inversão de valores para o povo brasileiro, e isso é muito, muito grave. O senador Rogério Marinho, ele postou o seguinte: não acredito que o eminente ministro Ricardo Lewandowski tenha
questionado a democracia representativa brasileira, defendendo a revogação das leis como reformas já conquistadas ao lado do PT e MST. Só poderia ser fake. E posta aqui uma foto do ministro Ricardo Lewandowski. Como vocês podem perceber, o ministro Lewandowski aqui, e foi bem lembrado pelo Rogério Marinho, ele faz um ataque direto às instituições. Porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária foram decisões tomadas junto ao Congresso Nacional. E o ministro defender a reversão de uma ação de um poder paralelo, ou seja, de um poder harmônico, que seria o legislativo, função que não é do ministro, realmente é grave e atenta, sim, contra a liberdade do Congresso Nacional, que continua omisso, que continua silente sobre isso. Quem veio a trazer a público e falar isso foi o Rogério Marinho. Mas isso aqui deveriam ser falas do Rodrigo Pacheco, que ganhou como o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, perdão, ganhou como presidente do Senado Federal. Ele deveria, Arthur Lira, também presidente da Câmara dos Deputados, deveria postar, sim, um comentário, uma fala sobre isso. Não está certo e a população brasileira vê isso com medo, tá?